Então, pessoal, essa é mais uma aula ao vivo de história e hoje a gente segue com o tema de República Populista junto do terceiro ano B. Vocês têm certeza que vocês compreenderam o processo de reorganização partidária no Brasil? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês para ter essa dimensão. Que partidos representavam, a partir do processo de fim da era Vargas, os setores empresariais mais ligados à direita no Brasil? Que partidos ou partido? O comunista não era. É meio óbvio, mas... Ok. Vocês não tinham compreendido, pessoal? Quem era a esquerda durante o período da República Populista? Que partidos representavam aí o trabalhismo ou então o modelo do nacional desenvolvimentismo varguista? Pessoal, vamos lá? Falem comigo. Eu me sinto solitário aqui falando só. Rapaz, professor, lembrar é mais 500. Então, esse tipo de coisa tem que estar bem afiada na memória de vocês, porque é algo bem básico, sabe? Até para entender a política de hoje em dia no Brasil. Eu vou retomar aqui de qualquer forma, porque é um dos temas que é mais cobrados nesse conteúdo e eu não quero que vocês estejam alheios a ele. Aqui. No fim da era Vargas... Ah, tá. Então vamos fazer uma coisa melhor. Vocês não conseguem lembrar o nome dos partidos. Mas por que durante a era Vargas se proibiu a existência de partidos? Principalmente durante o Estado Novo. Será que é porque teria... Eu não lembro se nesse período aí estava acontecendo a Segunda Guerra. Mas Não, como não teve uma pequena tem influência nada a ver fascista, né? com a questão da Segunda Guerra, não. É outro motivo. É bem interno mesmo. Questão de política interna. Será que era uma maneira de centralizar mais o poder? Deixar na mão somente de alguns em específico? Em partes seria isso, mas não seria o fator que leva a isso, não. Esse seria, como é que eu posso falar, a consequência, não o motivo. Alguém além de Cauã prestaria a sua voz a esse debate? Pessoal, tá tudo bem com vocês? Vocês estão assistindo as aulas de história mesmo? Deixa eu ver aqui o terceiro B, como é que tá de participantes. Para eu puxar logo ao vivo a orelha de vocês. Ninguém, velho. De verdade. Ou fica chato assim. Bem chato. Deixa eu ver quem tá sacando aqui minha aula com frequência. Pouca gente, viu? Aqui, que entraram nas minhas aulas essa semana, dessa turma, só tem dois nomes. Que é Isabelle e Luciana. O que é que aconteceu, pessoal? Da semana passada, né, professor? Da semana passada, sim. Dessa Eu semana. assisti também. Na segunda-feira mesmo. Seu nome não aparece aqui na lista, não. Você assistiu por onde? Assistiu pelo YouTube ou assistiu pela plataforma? O primeiro vídeo foi pela plataforma, mas depois que eu consegui abrir pelo YouTube, foi por lá mesmo. Estranho, viu, Cauã? Não aparece seu nome aqui, não. Realmente não aparece. E os outros,
Deixa eu ver, talvez seja eu que ordenei mal. Ah, não, foi engano meu. Eu esperei um tempinho na plataforma e carregou o próximo vídeo. Eu assisti por lá mesmo, não foi pelo YouTube, não. Que eu lembro Deixa... até que o senhor foi até certo ponto e disse: semana que vem a gente conclui com Jânio Quadros e assim Sim, sim. por diante. Não, eu estou preocupado porque são perguntas bem básicas e que vocês não estão, ou vocês não estão dispostos a responder, sei lá, estão cansados ainda, ou sei lá, ou não entenderam quando eu falei. Isso me deixa bem preocupado. Quanto à questão do acesso às aulas, eu minto, viu? Eu me enganei. Realmente teve vários acessos durante essa semana. Eu que estava vendo pelo espaço errado. Vocês me perdoem até por colocar. Tem poucas pessoas que não têm acessado, na verdade. Mas bem, de qualquer forma, eu sigo preocupado aí com a interação de vocês com o conteúdo. Vejam só, o Estado Novo foi o período ditatorial da era Vargas, o período mais autoritário, em que se acabou com qualquer possibilidade de federalismo nesse contexto, ou de partidarização da vida política no Brasil, porque a prerrogativa do Estado Novo era modernizar o Brasil através da unitariedade da soberania nacional, onde não haveriam empecilhos às pautas políticas de ascensão desse novo Brasil, de modernização desse novo Brasil, uma vez que a autoridade, a soberania da nação residia somente no ente governamental, o que significava que os estados não poderiam ser representantes da soberania do país, nesse turno, pelo menos, nesse contexto. Como os estados não podiam, também não haveria necessidade ou não haveria o porquê de existirem aí os partidos políticos. Porque o que é que significa partido? Ele significa realmente, olha, uma parte da sociedade, eles representam uma parcela. Uma vez que a autoridade, a soberania nacional reside somente no ente governamental, tá, que é ali dotado de excepcionalidades jurídicas, com o interesse, com o intuito de levar à frente esse projeto de modernização do Brasil, doa quem doer, passando por cima das elites e das resistências populares também, ao mesmo tempo, não faria sentido que existissem partidos para se opor a esse unanimismo da política nacional, desse unanimismo da opinião pública, de um modo geral, que deveria sempre endossar as pautas do governo. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Essa última parte eu fiquei confuso. Tá, em que? Qual foi a última parte? Qual frase você não entendeu? Qual termo não foi legal para você? A última frase mesmo, que até esqueci agora. É uma das coisas que a vida de professor é bem complicada por conta disso. Você pergunta, Meu um dia algum de amigo, vocês, segunda-feira de manhã é complicado. O algum dia cara algum não de bebe, vocês mas se sente ressacado que armaria. algum de vocês um dia vai ser professor e vocês vão ver que a pior resposta é essa aí que o senhor falou. Isso aí eu não entendi, não. Mas o quê? Não, tudo. Tudo. É triste, velho. Mas beleza. Vamos lá. O que é unanimismo? É a ideia de só ter uma, de procurar a unanimidade, tá? Dentro da teoria política de formação do Estado Novo, varguista no Brasil, a gente vai ver que se busca uma opinião pública unânime que projete os interesses do governo autoritário, por excelência, na sociedade civil de um modo geral. E isso significa aí essa busca pela unanimidade, a negação à possibilidade de partidarização da vida política, uma vez que essa partidarização implica diretamente numa oposição. Se existem partidos, é porque existem interesses que se opõem, que divergem entre si. Tá? Como o Estado Novo tem esse caráter autoritário, ele tende a limitar
a possibilidade de oposição. E o unanimismo vai ser uma prática política constante nesse sentido. E a gente vê a proibição dos partidos, assim como a proibição, por exemplo, de bandeiras estaduais, como uma busca, uma referência aí muito vinculada à tentativa de suprimir esses rachas, essas oposições na política nacional. Nenhum Estado pode se contrapor ao outro, todos são Brasil, todos são limitados à brasilidade e ao controle do governo nacional. Da mesma forma, não pode existir partidos que dividam entre si no projeto de modernização do Brasil. Então, isso é a política da era Vargas. No contexto de dissolução do Estado Novo, a gente vai ver que, gradualmente, uma das primeiras medidas de abertura política para um novo momento de democracia vai ser a permissão da formação de partidos, acabando com esse projeto, com essa arena pública unanimista, que está sempre ali invocando a questão da unanimidade, tá bom? Então, a gente vai ver que o fim do Estado Novo é justamente contemporâneo à reorganização do sistema partidário brasileiro, que vai colocar, de um lado, um partido que representa as elites políticas e sociais do país, falando aí dos grandes empresários, dos grandes fazendeiros, a galera que é rica, ricaço, que é a UDN, a União Democrática Nacional, um partido à direita no setor político brasileiro, com uma linha liberal na economia e conservadora nos costumes, e do outro lado, a centro-esquerda defendendo o legado do nacional-desenvolvimentismo varguista, do trabalhismo varguista, vão se formar dois partidos, um ligado principalmente às lideranças políticas estaduais que apoiaram o Estado Novo varguista, que eram os chamados interventores federais. Esse partido é o Partido Social Democrata, tá? Vai ter a figura do Agamenon Magalhães, do Juscelino Kubitschek, várias personalidades, do Dutra, várias personalidades importantes ligadas aí a um projeto de desenvolvimento econômico nacional baseado na intervenção do Estado na economia e principalmente a direção de investimentos a partir do Estado, e também um partido que agrupa as lideranças sindicais, as lideranças trabalhistas e defende com unhas e dentes o legado do trabalhismo de Vargas. Esse é o PTB, é o partido que o próprio Vargas faz parte, tá bom? Nessa aula, eu falei na aula gravada, e é bom a gente recolocar nessa aula ao vivo, que existem, ainda hoje, vocês estão me escutando ou está travando? Estão me escutando? Sim. Tá, né? Beleza, porque deu uma travada no meu computador aqui, eu fiquei em dúvida. Existem ainda hoje em dia esses partidos na vida política brasileira. O PSD, do Kassab, e o PTB, do Roberto Jefferson. São dois caras aí envolvidíssimos no fisiologismo da política brasileira, para não falar na corrupção, que são caras que apoiam absolutamente qualquer governo, contanto que venha aí dinheiro para o bolso desses cidadãos. Mas não são os mesmos partidos que surgiram aqui na República Populista. A gente tem que fazer esse disclaimer, essa explicação. Esses partidos vão todos morrer durante a ditadura militar. Eles vão ser suprimidos, a ditadura militar vai adotar um sistema bipartidarista no Brasil, um partido do Sim e o partido do Sim Senhor, a Arena e o MDB. Mas, em termos gerais, só existiram esses partidos. Ao fim da ditadura militar, a gente vai ver uma reorganização, mais uma vez, do sistema político partidário brasileiro, e é dado esses nomes de partidos PSD e PTB a figuras muito estranhas do campo da política nacional, de tendências neofascistas, como a Ivete Vargas, que é uma neta do Getúlio Vargas, e não é dado, de fato, o nome PTB, até como um castigo, uma punição, ao Leonel Brizola, que é o herdeiro político do trabalhismo varguista. Então, o Brizola, para
continuar na defesa desse legado, vai fundar um novo partido, que é o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E aí, esse PDT, sim, é hoje o partido do varguismo no Brasil. É o partido que defende o legado de Vargas no Brasil. A principal figura desse movimento político é o Ciro Gomes. O Leonel Brizola morreu, né? Morreu no início da década de 2000, e hoje em dia o Ciro Gomes é a principal liderança do trabalhismo brasileiro, e inclusive comprei recentemente o livro dele, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, e é muito interessante como ele faz uma atualização do legado de Vargas, mostrando que tem pautas daquele contexto, tirando as excepcionalidades autoritárias e ditatoriais, mas há pautas daquele contexto que ainda tem muita valia na presente circunstância do Brasil. Tá? Então, são partidos que se formaram nesse contexto de acordo com o quê? Com as classes sociais, com a defesa dos interesses políticos de certas categorias no Brasil. Além deles, a gente pode citar que tinha o PSP, o Partido Social Progressista, ligado a Adhemar Barros, muito localizado em São Paulo. Esse partido era um partido bem pequeno em dimensões relacionadas aos outros três que realmente dominavam a cena eleitoral no Brasil. E o PCB do menino Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o camarada aí que, se tivesse alguma pessoa que realmente transformaria o Brasil num país melhor, certamente seria o menino Prestes. Então a gente vai ver que é desse sistema partidário que vão se organizar as disputas políticas durante esse período da República Populista. A gente terá 4 presidentes eleitos nesse contexto. 3 vêm do setor varguista. Ou seja, mesmo com a possibilidade de partidarização, o projeto varguista ainda continua como central na vida política nacional. Quem são esses 3 presidentes? Passando rapidinho por eles aqui. O menino Henrique Dutra, o próprio Vargas, que volta ao poder por vias eleitorais, acaba se suicidando, e o menino Juscelino Kubitschek, cujo maior legado histórico é a construção de Brasília, nova capital do país. Só que essa construção de Brasília ela vai ser permeada aí por escândalos de corrupção ligados não exatamente ao Juscelino, mas que às vezes resvalam no Juscelino Kubitschek, principalmente relacionada a empresas de construção civil, que desde essa época estão financiando eleições de políticos brasileiros. Uma empresa aí teuto-brasileira, teuto-alemã, né? Germano-brasileira, que até hoje está envolvida com casos de corrupção no Brasil, que eu não posso dizer o nome aqui, porque professor não tem dinheiro para pagar as custas de um processo por danos morais, mas vocês devem saber qual é essa empresa, né? Construção civil, corrupção, Brasil, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu acho que sim, tem alguma coisa em mente aqui. Como é que começa aí o nome da empresa? Olha, parece um nome em inglês, por acaso? Não, é um nome alemão mesmo. Então deixa pra lá. O nome que começa com Oder, mas... Era nela mesmo que eu tava pensando. Pronto, é essa aí. Pronto, essa empresa que está envolvida até hoje em dia com escândalos de corrupção no Brasil, nessa época também estava envolvida aí na construção de Brasília. Tá? Então, é um legado da política nacional, é algo que de fato permanece. E ao fim do governo Juscelino Kubitschek, essas denúncias pipocando vão fazer com que a campanha de um maluco, cara completamente sem juízo, seja um sucesso no Brasil. A gente vê que não é só uma prerrogativa do Bolsonaro ser um completo aluado que chega à presidência da República com uma campanha eleitoral, digamos assim, eficiente ou com jingles interessantes. Só que em vez de ser um imbecil fazendo arminhas, esse camarada aqui fazia o esquema da vassourinha. A eleição dele foi toda em cima do varre, vassourinha. Varre, vassourinha o quê?
varrendo a corrupção do Brasil, levando a sujeira para fora do país. Isso é uma coisa que vai mexer com a psicologia do povo brasileiro. Pô, tem um maluco candidato a presidente que entra nos comícios agarrado numa vassoura. Vem que doideira, pô. Dizendo que vai varrer a corrupção do Brasil. Pô, esse cara aí tem meu voto. Pronto. As donas de casa que viviam o dia todo agarrado na vassoura, que Não sabiam era que era ele que limpar dizia a que ia comer casa. mortadela e pão junto com o povo? Rapaz, essa aí eu confesso que desconheço, viu? Ó, o Jânio Quadros é uma figura de tiradas absurdas, assim. Mais tarde, durante a redemocratização, eu acho que é 85, é a primeira eleição para as capitais, para a prefeitura das capitais. Esse camarada concorreu à prefeitura de São Paulo contra o Fernando Henrique Cardoso. Vocês sabem quem foi Fernando Henrique, né? Foi um dos presidentes do Brasil também. Exatamente, foi presidente ali bem depois, a partir de 94. Ah, deixa eu ver exatamente como é que foi a frase dele aqui para falar, porque a frase é muito boa. Mas num debate eleitoral televisionado, o Jânio Quadros pergunta ao Fernando Henrique, né? Ô, Fernando, o negócio é o seguinte, a cidade de São Paulo é muito grande e eu queria saber o que é que você vai fazer pelas pessoas que vivem na Maravilholândia de São Paulo. O que é que você vai fazer pela vida dessas pessoas? E aí o Fernando Henrique, né, um intelectual, sociólogo, vindo da USP, aí despejou toda a borragia dele, e não, porque tem que se fazer um projeto tal de assistência às comunidades de periferia. E o Jânio Quadros, na sua tréplica, aponta para a FHC e diz: o senhor não pode ser prefeito. O senhor não pode ser prefeito da cidade de São Paulo. Porque o senhor não conhece a cidade de São Paulo. Se o senhor conhecesse, o senhor saberia que Maravilholândia simplesmente não existe. O senhor está falando aí de um lugar que não existe em São Paulo. Você não sabe nada da cidade, não pode governá-la. Então era um cara que tinha, olha, o traquejo da política, mas era completamente aluado. O Fernando Henrique, ele era secretário, né, da cidade de São Paulo, do governo da cidade de São Paulo, da prefeitura, e numa coletiva de imprensas, ele acabou sentando na cadeira de prefeito para tirar fotos durante a eleição. E a primeira medida do Jânio Quadros, quando chega à prefeitura, é chegar com um desinfetante e um paninho na mão para limpar a cadeira de prefeito, que o Fernando Henrique tinha sentado, então, dizendo aí que traseiros fétidos haviam abundado aquela cadeira e que ele tinha que limpá-la antes de sentar. Então, o camarada, era, apesar de ter essas sacadas geniais da política, ele era completamente doido, sabe? O populismo dele chegava a limites estratosféricos, e aí a gente vai ver que, chegando ao poder, ele vai ser completamente destrambelhado na gestão pública da nação. E também vai ser destrambelhado como prefeito de São Paulo. Mas aí é uma questão para a gente falar mais à frente. Ele se elege, Jânio Quadros, com esse mote, pelo partido PTN. É um partido pouco expressivo na política nacional, tá? A primeira grande figura de expressão vai ser o próprio Jânio Quadros. Mas, apesar disso, de ter essa eleição, de ter um mote muito forte, ele não consegue eleger o vice-presidente dele. Nessa época, já falei para vocês nas aulas, mas sempre vale a pena retomar, haviam eleições separadas para presidente e para vice-presidente. Tá? Então, nessa eleição, o povo elegeu Jânio Quadros presidente do Brasil, mas elegeu o vice-presidente da oposição, que é o João Goulart. Era o vice-presidente da chapa do Teixeira Lott, que concorreu contra Jânio Quadros. E aí criou uma situação meio estranha, uma chapa chamada Janjan, no gosto popular, porque João Goulart era um camarada que era muito ligado à defesa
dos interesses do trabalhador. Lembrando, ele foi aquele ministro do Vargas que dobrou o salário mínimo, tá? Então ele ficou muito famoso, muito conhecido no Brasil por conta dessa política, e ele não era exatamente um camarada que se ligava às ideias do Jânio Quadros. A gente vai ver que isso aí vai ser um problema muito grande na política nacional. Mas, de qualquer forma, antes, voltemos aqui para esse governo do Jânio Quadros, que não vai durar nem um ano. Governo bom, viu, do cara? Não dura um ano. É doido. A verdade é essa, a gente tem que dizer. É doido. Tá? O governo dele é muito autoritário. Muito, de verdade. O Jânio Quadros, ele é acostumado a governar por bilhetinho. Ele não... Tem coisa que político no Brasil gosta, é de ser prestigiado, pessoal. Político gosta de ser recebido pelo presidente, político gosta de conversar, de aparecer para o cenário público nacional. Ó, fui lá, negociei com o presidente e trouxe uma obra para aqui, para a minha região. O deputado, o senador, ele gosta dessa mídia, de aparecer na foto com o presidente, ele sobrevive disso. Chegando à presidência, um maluco que governa mandando bilhete para senador e deputado, diz, fulano, tu vai fazer isso e acabou-se. Sabe? Tanto desmoraliza a autoridade do deputado, como mostra que aquele deputado, aquele senador, não consegue nada, não barganha nada com a presidência, não tem influência política. E isso fez com que ele fosse um camarada muito mal visto pelo Congresso. Além de tudo, as medidas políticas que ele adota são medidas de cunho muito moralizante, mas não apontam para um projeto nacional, para o que ele tem como objetivo de construir para um futuro do Brasil. Vê as doideiras dele. As principais medidas do Jânio Quadros são proibição de briga de galo, que está certo, né? Crueldade com os galos e tal, mas isso é a principal medida de um presidente da República. Proibir briga de galo. Tá complicado. Proíbe funcionamento de jockey club durante o dia da semana para que a galera não possa ir apostar em corrida de cavalo durante o dia da semana, dia útil, né? E ele proíbe também o uso de lança-perfume no carnaval, que era lança-perfume e era a droga sucesso do momento. A galera botava o lança-perfume num paninho, dava aquela cheirada, ficava doidão e tal. De certa forma, é uma proibição que faz sentido, tá? Porque o lança-perfume era usado para fins não tão pacíficos, mas também o lança-perfume às vezes era usado assim, numa brincadeira inocente, como para passar o perfume, que era uma coisa fresquinha, e ficava geladinha assim no calor do carnaval. A galera gostava da parada, sabe? Nem sempre era usado para se drogar, não. E, enfim, o povo gostava da parada e o camarada foi lá e proibiu. Além de tudo, e aí talvez tenha sido um dos motivos que ele ficou conhecido realmente como um presidente mais aluado, mais pouco compreensível da história do Brasil, o camarada proibiu o uso de biquíni de praia em desfile de Miss no Brasil. Biquíni, velho, proibiu biquíni no Brasil. Um governo que não podia fazer sucesso a partir de então, né? Lógico, há outras medidas que são mais interessantes nesse governo. A adoção de ponto para servidor público, fiscalização de provas e concursos para proibir fraudes no acesso ao serviço público, o fim de nomeações partidárias em troca de apoios políticos. Isso tudo tem algum cunho de interesse social interessante, mas que o setor político, obviamente, está vendo aí perder seus cabides de emprego, vai se colocar desinteressado dessas transformações políticas que propõe o Jânio Quadros. Na economia, a economia do Jânio Quadros é bem desastrosa. Ele aceita renegociar a dívida externa do país com o FMI, a gente viu que deu uma pipocada grande no governo do Juscelino, precisa pegar muito dinheiro para a construção de Brasília, isso tudo vai ser muito ruim para a dívida internacional do Brasil. O FMI aceita sentar na mesa para conversar com o Jânio Quadros, mas contanto que o Jânio Quadros corte subsídios, corte auxílios, incentivos fiscais à indústria e ao agronegócio nacional. Isso
apesar de ser positivo nas relações econômicas internacionais do Brasil, internamente gerou uma recessão econômica porque esses setores, com o aumento da carga tributária, passaram a produzir menos, tá? E aí deu-se uma concorrência maior, deu-se uma abertura maior para a entrada de empresas internacionais no Brasil que concorriam de uma forma mais igual com as empresas nacionais. No campo da diplomacia, e aí talvez tenha uma das coisas mais contraditórias do governo Jânio Quadros, que é repleto de contradições, a gente vê uma política externa independente da parte dele, ao ponto de condecorar o comunista, tá, Ernesto Guevara, em 61 no Brasil. Vê, 61, a gente está à beira. Estou tentando clicar aqui para passar para a foto e não consigo. Cadê? Foi. Aí o Ernesto e o Jânio Quadros, essa figura aí bonita do Jânio Quadros. A gente está à beira da crise dos mísseis em Cuba, tá? É um momento bem tenso das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Então não parece aceitável para a diplomacia de um país dependente dos Estados Unidos economicamente, como era o Brasil, que existisse aí uma relação diplomática interessante com Cuba. Fica muito esquisito. Inclusive, essa vai ser a causa do desembarque dos liberais conservadores do governo Jânio Quadros. A galera que colava no Jânio Quadros por conta das medidas econômicas deles, tipo é o Paulo Guedes deles, acaba desembarcando quando vê que o Jânio Quadros é um aluado que está condecorando o Ernesto Guevara no Brasil. Mas isso aí a gente continua na próxima aula, porque eu tenho 10 minutos para abrir a turma para o terceiro ano A. Por essa aula a gente vai ficando por aqui. Inclusive, muita gente faz um meme muito interessante com essa imagem aí, que é puxando um balãozinho de Che, com a frase tipo, será que esse maluco sabe que eu sou comunista? E aí se puxa um balãozinho do menino Jânio Quadros também para dizer, será que esse comunista sabe que eu sou maluco? Tem toda essa jocosidade com a figura histórica do Jânio Quadros. Ele é realmente um cara muito polêmico assim na história do Brasil. Não é um dos presidentes mais eficientes, por assim dizer. Mas bem, a gente fica por aqui, pessoal, e a gente volta na última aula, pelo menos minha última aula do dia. Tá? Até mais, tchau, tchau. E te vê logo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Meninas, vocês dormiram aí, não foi? Lívia, Isabelle, deixaram no mudo e esqueceram de sair, né? Acho que vocês podem sair, viu, pessoal? Esqueci até de acabar a gravação, vou acabar agora.